Então, agora a gente segue para uma outra etapa, que eu tenho que consultar aqui o chat, né? Para saber se temos diversos elogios. Mariana dizendo, adorando a aula de história, Gabriel parabenizando pela apresentação da professora Nancy, e o Denise, nossa querida Denise, né? A Daniela, elogios à professora Nancy, a Jaqueline Barradas, excelentes e importantes reflexões, Sérgio Alexandre e Daiane, parabéns, excelente evento. E Denise, novamente, dizendo maravilhoso, encantada com o evento, parabéns aos colegas e organizadores. Osana, minha querida, excelente evento. Flor Benevides, excelente explanação, equipe incrível se apresentando, aprendendo muito. E André dizendo, gostando muito do evento. Eu não sei se cada um tem uma pergunta para o outro, se vocês gostariam de falar sobre isso, mas eu queria só ressaltar um trechinho da fala da Nancy, que ela, no momento, ela disse, os próximos 100 anos, né? Falando sobre essas projeções da IFLA, aí ela disse, talvez, né, não seja tantos anos assim, alguma coisa nesse aspecto, né? Aí eu não entendi se seria porque não se consegue projetar tanto, né? Ou se teria uma outra coisa. Você gostaria de falar? Ficou para mim, foi uma pontinha assim que você deixou para eu voltar. Bom, Simone, obrigada pela atenção que você deu à minha apresentação. E eu diria o seguinte, que, como o Caio mencionou, estamos em movimento, constantemente em movimento. Esses momentos históricos vão se renovando, vão se atualizando, vão se alternando, né? Eu não acredito que a história se repete, mas ela se renova. Então, achei, quando eu fiz esse comentário de que talvez não 100 anos seja muito para projetar num futuro, é porque eu tenho fé e confiança de que esse momento tão dramático que a gente vem vivendo, como a Gabriela falou, e o Caio salientou os momentos dramáticos vivenciados pelo Ramis Galvão e pelo Peregrino da Silva, eles se renovaram e hoje nós temos uma realidade diferente e mesmo as projeções, melhores projeções que podemos fazer hoje, ainda ficam aquém de tudo aquilo que poderá ser modificado e consolidado com a participação de novos sujeitos, de novos anseios, nova produção intelectual, novas práticas. Então, é impossível realmente prever completamente toda essa renovação. Eu não escrevi 1984, mas mesmo essa importante obra não foi completamente fiel à realidade, né? Porque é muito difícil isso. E eu acho que, de repente, podemos fazer uma. Eu quis colocar 100 anos para fazer um par com os 200 anos. Mas depois eu comecei a pensar, isso é muito tempo, gente. 100 anos é muito tempo. Né? Vamos pensar aí nos próximos 50, talvez. Talvez possamos ter triplicado o número de doutores em biblioteconomia. Tá certo? Perfeito. Obrigada. Imaginei, né? Mas é bom checar. Eu queria, antes de finalizar, dizer uma coisinha que tanto o professor Alberto quanto o Caio acabaram, né, anunciando que nós teremos o e-book desse evento, né, em forma de livro gratuito a ser baixado no site onde vocês se inscreveram, né, memoriasdabiblioteconomia.net.br.
Vamos precisar aí de alguns meses, mas em breve estará disponível. Eu não sei se os palestrantes gostariam de, então, dar umas palavras finais antes de encerrarmos. Alguém deseja? Simone, dá tempo para uma pergunta, na realidade, para duas perguntas? Claro, estamos aí. Tá, então, assim, muito interessante a palestra de todos. E aí, assim, para a Nancy, assim, eu gostaria de perguntar, Nancy, como é que você percebe, ou como é que você tem percebido a, a recepção dessas tendências entre a comunidade de profissionais de biblioteconomia, né? Se há algum vislumbre, se há resistências, quais desses pontos são os mais que a comunidade consegue dialogar em termos desse vislumbre do futuro, não dos 100 anos, mas talvez dos próximos 10, 15 anos aí. E para o Caio, se daria, Caio, para você falar um pouco para a gente da cozinha da pesquisa, né? Como é que foi para você fazer essa pesquisa, uma pesquisa documental, né, durante o seu processo de formação na graduação? Bom, eu posso começar dizendo que eu acho que nós temos pouco espaço de discussão dessas tendências, tá? Não só porque elas são recentes, né? Foram publicadas o ano passado, mas porque a biblioteconomia ela está se expandindo novamente agora, né? A partir desse século XXI, a biblioteconomia está retomando alguns espaços de discussão, como são os mestrados e os doutorados agora, e eu acredito que nós vamos ter mais espaço e mais tempo para essa discussão, para esse aprofundamento, a partir de agora, especialmente a partir da criação do doutorado. Porque eu acho que o curso de doutorado, diferentemente do curso de mestrado, ele implica numa reflexão mais aprofundada da realidade e na produção de um conhecimento inédito, não é? E inovador. E eu acho que nós temos que buscar essas discussões, não é? Promover essas discussões. Eu vejo muito a comunidade da nossa área engajada com as tecnologias, né? Nós somos muito fãs da tecnologia, mas nem tanto com uma reflexão amadurecida sobre o abismo digital, sobre a concentração de energia necessária para se ter equipamentos de inteligência artificial, sobre as divisões sociais que ocorrem com o acesso e o não acesso às tecnologias, né? As diferenças sociais e culturais que nós ainda vivemos muito claramente no nosso país. Então, temos muito que discutir em torno de cada uma dessas tendências e incorporá-las ao nosso pensamento, à nossa produção intelectual e ao ensino que nós ministramos. Então, acho que a discussão começa aqui, começa agora, né? Entre nós, docentes do programa, docentes dos cursos de mestrado e doutorado, para incorporar essas discussões nas nossas disciplinas, na orientação que a gente promove com os nossos orientandos e insuflando novas ideias para os estudantes que desejem participar dessa trajetória conosco, desse percurso, abrindo portas que eu proponho, né? E o PPGB agasalha, digamos assim, o PPGB agrega, o PPGB fornece, oferece e promove também, né?
porque o nosso programa de doutorado prevê todas essas ideias, prevê a discussão dessas ideias, e nós vamos tentar fazer isso. Caio, Obrigado, Alberto, pela pergunta. Assim, a cozinha foi bagunçada, né? Falando dessa utensílios por toda parte, mas brincadeiras à parte, eu fui muito feliz em todo o meu processo de pesquisa, pelos acasos mesmo que me vieram, assim, que apareceram. Essa conversa com o Carlos foi uma semana antes do fechamento da iniciação científica, né? Do PIBIC, por exemplo. Nós, em uma semana, fizemos esse projeto e submetemos. Dessa escrita, saiu um artigo lindo, assim, né? Uma oportunidade de publicar na UFRJ. As coisas foram acontecendo. E eu acabei sendo estagiário da Biblioteca Nacional. Então, assim, eu acho que essa acho que não é à toa que quando eu encontro essa conceituação de movimento, eu me interessei tanto, né? Porque eu acho que é também uma maneira de eu ser grato por tantos, né? Por tantos fluxos que eu consegui fazer com pessoas, né? Essas relações. O Carlos me acompanhou, né? Foi meu orientador em todos esses trabalhos, assim. Então eu considero um caminho muito feliz, muito claro que árduo, né? Porque eu acho que é uma conciliação sempre difícil, né? A Gabriela falou muito bem sobre isso. Sempre é difícil, mas eu fiquei muito feliz com tudo, assim, com tudo. Eu não sei se só isso responde, né? Mas, mas eu acho que foi um percurso muito feliz, assim. E que eu tenho interesse em continuá-lo, né? Eu pretendo que ele não se encerre, né? satisfeito, Alberto? Sim, claro. Obrigado aos dois. Vou só ler aqui outros comentários, né? O PPGB já dizendo, excelente, não, palestra brilhante do Caio. Fernanda também dizendo, evento incrível. Marcela, parabéns a todos. Evento maravilhoso, palestrantes brilhantes. O PPGB também dizendo, rememoração potente. Parabéns a todos da mesa. Alessandra, Caio, parabéns pela palestra. A Paula diz, excelente evento. É um prazer poder assistir a pesquisadores tão apaixonados pelo tema. É verdade. Que também diz, excelente evento, parabéns aos palestrantes e organizadores. Silvia Prata, olá, Silva, parabéns, meus queridos, evento mais que necessário. A Dani, parabéns a todos. Anícia, excelentes palestras. E Ianca, muito boa. Eu queria só perguntar se a Gabriela se quer dar suas palavras finais, porque no fim todos acabaram falando. Eu gostaria já que a Gabriela não está conseguindo falar, de parabenizar a Gabriela. Pronto, Parabenizar excelente. a Gabriela e o Caio, que trouxeram experiências discentes. Ela agora conseguiu. Mas agora vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Tá, e desligou aqui. Bom, e agora esse quiprocó já ornou um pouco lá com a nossa apresentação, né? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Para ver como não mente, a gente continua com isso. Não, eu só queria pontuar algumas coisas que eu anotei das apresentações da professora Nancy e do Caio. Da professora Nancy, quando ela traz as tendências da IFRO sobre a prática intelectual, e eu acho que isso encontra agora a criação do programa do doutorado, né, na Unirio, que eu acho que isso é um grande ganho. E do Caio, aquela fala final, aquela citação da ideia da tarefa do peregrino, que eu já anotei aqui e achei muito legal, assim, e toda essa parte do doamento, contato, as malhas, então é muito bom em eventos como esse que a gente está sempre aprendendo. Então, eles estavam falando, eu fui anotando muitas coisas, e de novo quero agradecer a oportunidade, apesar do problema técnico aqui no final. Eu que agradeço a todos vocês, foi realmente uma manhã inspiradora. A gente sai aqui com a alma lavada, né? E Gabriela, a gente optou por um evento online justamente para alcançar esses Brasis, né? Porque é um evento
que foi financiado pela FAPERJ, e a gente achou que isso poderia alcançar mais as pessoas, né, pensando na inclusão. Mas, de fato, a gente, né, isso já faz parte, né? Estão me ouvindo, estão me vendo, faz parte, né, dessa nossa rotina da formação de pessoas, pesquisa, extensão. Então, eu quero agradecer mais uma vez